Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Creio que estamos em condições de dar início à nossa segunda parte desta reunião desta tarde, da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Estamos perante uma audição conjunta das entidades cooperantes e fundadoras da cooperativa António Sérgio para a Economia Social, CASES, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a propósito da extinção da CASES e dos impactos desta decisão sobre a economia social, título do requerimento do Partido Socialista. Neste sentido, temos aqui presentes algumas entidades, a requerimento do Partido Socialista, a animar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, aqui representado pela sua Presidente, Sra. Célia Pereira, também o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Jorge Claro, e também, não identificando aqui o cargo na entidade, a Sra. Tânia Gaspar. Temos também presente a CONFECUP, Confederação Cooperativa Portuguesa, aqui representada pelo Sr. Joaquim Pequicho, Vice-Presidente e Diretor Executivo. Também o Sr. João Delgado, vogal não está. Estou informada pela entidade que o Sr. João Delgado não está presente. Temos também a CONFAGRI, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, aqui representada pelo Sr. Secretário-Geral, o Sr. Nuno Serra, e também pela Sra. Aldina Fernandes, Secretária-Geral Adjunta da CONFAGRI. Temos também a CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, aqui representada pelo seu Vice-Presidente, o Sr. Eleutério Alves. Temos também a União das Misericórdias Portuguesas, aqui representada pelo Sr. José Rabassa, Vice-Presidente. E, por fim, a União das Mutualidades Portuguesas, aqui representada pelo Sr. Luís Alberto Silva, Presidente, e pelo Sr. Edgar Diogo, Assessor. Então, dando início ao requerimento, mas antes explicando a metodologia desta audição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, autor deste requerimento, tem a duração de 5 minutos para apresentar o requerimento. Depois, portanto, as entidades responderão num total de 5 minutos partilhados, o que daria aqui nem 1 minuto a cada, como diz? É 5 minutos a cada entidade aqui. Muito bem, estavam aqui os serviços a alertar-me que cada entidade tem direito a 5 minutos do tempo para resposta ao senhor deputado do Partido Socialista e que depois, naturalmente, cada entidade, tendo mais do que um elemento para falar, comunica à mesa e a mesa passa a palavra a este, digamos, o circuito, para que quem nos está a ouvir possa perceber o nome de quem vai intervir a seguir e em representação de que entidade. E depois, naturalmente, cada grupo parlamentar pode colocar a sua questão de 5 minutos após a intervenção das entidades e que depois, perante o número de intervenções dos grupos parlamentares, iremos ver qual o tempo que totaliza e será o mesmo tempo que as entidades presentes têm para resposta. Neste sentido, o Sr. Deputado Miguel Cabrita apresenta o requerimento do Partido Socialista para esta audição. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por saudar as entidades presentes, agradecer o seu papel na economia social nas suas diferentes vertentes, com diferentes orientações, sensibilidades, representam verdadeiramente a iniciativa da sociedade civil que se mobiliza, que se organiza livremente por todo o território, que cria milhares de postos de trabalho e, acima de tudo, que respondem a necessidades sociais e de acesso a bem-estar de muitas comunidades e famílias nas diferentes áreas de atuação. A audição de hoje é mais uma audição sobre a anunciada intenção do Governo de avançar unilateralmente para a extinção da CASES, ou, como eufemismo, a retirada do estado da CASES, uma decisão que tem sido recebida com apreensão compreensível pelo setor, como aliás demonstram as várias tomadas de posição pública que se têm sucedido,
pelo que se percebe também com grande surpresa por parte dos parceiros, dos próprios parceiros da CASES, por ausência de comunicação ou diálogo, e isso, devo dizer, surpreendeu também o Partido Socialista, e diria por isso que partilhamos da apreensão, da surpresa, e na verdade foi com estupefação que tomámos conhecimento da intenção do Governo e que assistimos aos desenvolvimentos, à opacidade, à falta de explicações sobre o que está a acontecer e o que vai acontecer com a CASES, com o modelo de governação da economia social em Portugal, com os trabalhadores, naturalmente, e, acima de tudo, com a economia social, o apoio às entidades, o acompanhamento das entidades, o voluntariado e todos os projetos em curso. Esta audição, fundamentalmente, é para perceber a vossa perspectiva e são, naturalmente, diretamente interessados, são os sujeitos, são os protagonistas da economia social e da própria CASES, e é para vos ouvir que estamos a realizar estas audições, porque entendemos que o Parlamento não pode assistir indiferente, sem dar voz aos protagonistas num processo desta natureza, com os contornos e consequências que ele tem no imediato e estruturalmente. Portanto, a vossa presença aqui é muito importante para o esclarecimento do que está em causa e para que possam, de viva voz, transmitir um pouco as informações que têm e a vossa perspectiva e preocupações, que de resto já várias entidades aqui presentes fizeram publicamente. Além disso, aliás, tem havido repercussões e tomadas de posição nacionais e internacionais, sempre construtivas, mas também muito críticas e apelando, no fundo, ao bom senso do Governo. No plano interno, tomadas de posição institucionais, por exemplo, da Animar, com o seu peso de norte a sul do país e que apelou ao diálogo e à continuidade da CASES e que recordou o papel da CASES em vários dossiês importantes da economia social, as declarações do Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, claro, o movimento da Carta Aberta, com um número impressionante de subscritores em poucas semanas e que destaca, aliás, que seria a primeira vez que o Estado estaria ausente no período democrático de alguma entidade com o fim específico de promover a economia social, alertando mesmo para os riscos que daqui advirão, não apenas para o voluntariado, mas fundamentalmente para os diferentes setores da economia social, do cooperativismo, do apoio às mutualidades, às misericórdias, etc. Mas não é apenas internamente que tem havido repercussões. A Social Economy Europe tornou pública uma carta que enviou ao governo português em que salientava a preocupação com o eventual esvaziamento da CASES e a sua transferência de competências para a DGSS ou a dispersão de competências que agora estão focadas apenas numa entidade. Foca também o papel da Lei de Bases da Economia Social e da Conta Satélite da Economia Social, que foram das primeiras na Europa e no mundo, e também a Cooperatives Europe, por exemplo, tomou posição considerando esta decisão lesiva dos interesses do setor que representa. Este consenso alargado, de alguma forma, contrasta com as reações que, com ou sem surpresa, tiveram lugar aqui nesta Comissão por parte de alguns partidos políticos, já quando apresentámos este requerimento para ouvir Vossas Excelências e as vossas entidades, e também hoje na audição que precedeu esta, que foi a audição do Presidente da CASES, em que o Partido Chega, por exemplo, aplaudiu a decisão do Executivo, afirmou que estávamos perante um ninho de gastos públicos desnecessários, afirmaram aqui, coisa que da minha parte desconhecia e que repudio, foi criada a CASES sem um diálogo genuíno com as entidades, falando de clientelas, de drenar fundos públicos sem transparência para entidades, enfim, de um balcão único de favores, de clientelismo, tudo aquilo que a CASES, do nosso ponto de vista, não é, nunca foi, e muito menos na relação com os setores que acompanha. E, igualmente, também, e devo dizer com ainda maior surpresa, o PSD tentou colar a CASES a governos socialistas, esquecendo o papel que teve, por exemplo, na Lei de Bases da Economia Social em 2013, e em muitos outros processos, com governos de todas as cores partidárias, acima de tudo para acompanhar os setores e para constituir um verdadeiro modelo de governação partilhado da economia social. Sem vos pedir tomadas de posição políticas, que não faria sentido, queria acima de tudo pedir-vos alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, e o esclarecimento mais fundamental, como é que avaliam este modelo da CASES e o seu papel ao longo dos anos, o modelo participativo e de parceria que lhe está subjacente, o seu desempenho, se é ou não benéfico, se tem sido ou não positivo para o setor como entidade útil e reconhecida, se há aqui, se corresponde a CASES de alguma maneira a uma ideia de desperdício, de ineficiência ou de falta de transparência, ou se pelo contrário tem bons resultados e deveria até ser mantido e aprofundado. Depois, não apenas enquanto entidades cooperadoras na CASES, mas enquanto representantes de setores tão importantes para a nossa sociedade, como as misericórdias, instituições sociais, mutualidades, cooperativas, associações locais, como é que avaliam a decisão que o Governo tomou? É um passo na direção certa ou, pelo contrário, deve ser uma decisão repensada? Depois, uma pergunta crítica,
que é a pergunta se a retirada... Vou concluir, Sr. Tem que terminar as perguntas, está bem? Uma pergunta crítica é se a retirada do Estado da CASES põe ou não em causa a existência da CASES, porque tem-se feito aqui uma distinção entre o Estado sair da CASES e ela poder continuar a existir com outro modelo, mas a CASES Regi Cooperativa faria sentido sem o Estado? Aliás, é viável financeiramente e na sua missão sem o Estado? Que impactos é que esta decisão pode ter? E depois, uma última pergunta, Sra. Presidente, sobre o processo. Gostaríamos de saber se, enquanto parceiros do Estado de pleno direito na CASES, foram consultados previamente ou sequer informados desta decisão e se, depois dela ter sido conhecida, se houve alguma informação adicional por outras vias, se houve desenvolvimentos e, portanto, a informação de que dispõe neste momento sobre o futuro da CASES, dos seus trabalhadores e, no fundo, do modelo de governação da economia social no seu todo. Muito obrigado. Tem que terminar, Sr. Deputado. A minha benevolência foi bem estendida, como vê, 6 minutos e 24 segundos. Portanto, eu iria passar, então, à ronda da intervenção inicial das entidades e começaríamos, então, pela ordem que cá está. Passaria a palavra à Sra. Presidente Célia Pereira, da entidade Animar, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. Tem 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, excelentíssima Sra. Presidente desta Comissão, senhoras e senhores deputados. Em nome da Animar, agradecemos o convite e a urgência com que esta audição foi marcada, a qual é oportuna e politicamente necessária, porque está em causa uma decisão que, em nosso entender, fragiliza o ecossistema da economia social em Portugal. A Animar é uma entidade fundadora e cooperante da CASES, com mais de 3 décadas de trabalho no desenvolvimento local, na coesão territorial e na promoção de respostas de proximidade às comunidades em todo o território nacional. Entendemos a economia social como pilar relevante do desenvolvimento social, económico e territorial do país, devendo o seu enquadramento institucional assentar em princípios de estabilidade, diálogo, transparência, cooperação e previsibilidade entre o Estado e as organizações do setor. Aproveitamos esta audição para aprofundar em 6 pontos focais o nosso posicionamento institucional, alinhados com as questões que foram colocadas, consolidado no parecer entregue à Sra. Representante do Estado na reunião da Assembleia Geral da CADES no passado dia 18 de dezembro e que entregamos também a esta Comissão. Sra. Presidente. Ponto 1. Processo de decisão e comunicação institucional. Foi com profunda surpresa e apreensão que recebemos a notícia da saída do Governo da CADES e da transferência de algumas das suas competências, nomeadamente para a Direção-Geral da Segurança Social. Esta decisão chegou-nos através da comunicação social, sem qualquer processo prévio de auscultação, diálogo ou participação. Ponto 2. Papel e contributo da CADES para a economia social. A CADES tem desempenhado um papel relevante na consolidação e no reconhecimento da economia social, assegurando funções de coordenação institucional, apoio técnico e articulação entre entidades públicas e organizações do setor. Sublinhamos a importância do modelo institucional da CADES, que assenta na participação direta do Estado, em articulação com as entidades representativas da economia social, solução que se encontra em conformidade com o quadro jurídico nacional. A Lei de Bases da Economia Social, cujo primeiro subscritor foi o atual Primeiro-Ministro, consagra expressamente o papel do Estado na promoção, desenvolvimento e acompanhamento do setor, reconhecendo a importância de estruturas de cooperação institucional que assegurem essa responsabilidade pública. Importa ainda referir que a Constituição da República Portuguesa consagra no seu artigo 82º expressamente a existência e o valor do setor cooperativo e social enquanto componente integrante da organização económica e social do país. Este reconhecimento constitucional atribui ao Estado responsabilidades específicas na promoção, proteção e desenvolvimento deste setor, reforçando a legitimidade e a necessidade de modelos institucionais de cooperação entre o poder público e as organizações da economia social, como é bom exemplo a participação do Estado na CADES. Ponto 3. Implicações para o enquadramento futuro da economia social. Acompanhamos com particular atenção e preocupações os potenciais efeitos desta alteração no enquadramento institucional e estratégico da economia social em Portugal. Num contexto em que se encontram em curso processos de reflexão estratégica, incluindo a definição de uma estratégia nacional para a economia social, alinhada com orientações europeias que sublinham a importância do reforço e da capacitação do setor, torna-se essencial assegurar previsibilidade, estabilidade institucional e coerência das políticas públicas. A fragmentação de competências ou a ausência de um organismo central de referência pode introduzir desafios adicionais à coesão do setor e à sua capacidade de resposta aos desafios atuais e futuros, nomeadamente nos domínios do enquadramento legal e fiscal, financiamento, capacitação, inovação e sustentabilidade. Ponto 4.
complementaridade institucional e representação do setor. Reconhecemos a diversidade de entidades que integram o ecossistema da economia social com missões e responsabilidades distintas, incluindo o papel relevante da CASES. A CASES tem desempenhado um papel fundamental na articulação e estabilização institucional, contribuindo para a concertação entre o Governo e o setor, para a normalização de procedimentos e para a produção de conhecimento relevante, nomeadamente a conta satélite de economia social portuguesa, que, como já foi referido, é modelo pioneiro e inspirador a nível internacional. Qualquer redefinição deste modelo deverá ser cuidadosamente ponderada, de forma a garantir complementaridade entre entidades, evitar lacunas institucionais e salvaguardar as competências técnicas acumuladas. Ponto 5º. Considerações sobre estabilidade organizacional e recursos humanos. Não pode ser desconsiderado, igualmente, o impacto que estas decisões terão na estabilidade organizacional da CASES e da sua equipa. A valorização dos recursos humanos, a continuidade do trabalho desenvolvido e a preservação da capacidade técnica instalada são elementos essenciais para a eficácia das políticas públicas no domínio da economia social e, em particular, ao nível do cooperativismo, associativismo e voluntariado. Por último, apelo ao diálogo e à clarificação institucional. Reafirmamos a nossa disponibilidade para colaborar de forma construtiva e contribuir para soluções que promovam o reforço, a coerência e a eficácia do enquadramento institucional do setor. Importa clarificar os contornos, os objetivos e os impactos das alterações em curso, sobre as quais não temos qualquer informação, que se restabeleçam mecanismos de diálogo e concertação com o setor e que este processo seja conduzido de forma transparente, participada e orientada para o fortalecimento da economia social no nosso país. A cooperação estratégica entre o Estado e as entidades da economia social não é acessória, é vital para a coesão social e territorial. Estas organizações complementam e muitas vezes suprem a ação pública em territórios e áreas onde o Estado não consegue chegar sozinho. Por isso, é politicamente insustentável para nós a tese de que a missão do Estado na CASES esteja cumprida. A missão e objeto desta parceria deve passar pelo seu aprofundamento e reforço contínuo, não o seu abandono. Portugal precisa de uma economia social reconhecida, coesa e fortalecida, pelo que carecemos sim de mais coordenação, mais concertação e mais governação colaborativa na economia social e não de fragmentação, perda de autonomia e de capacidade de diálogo. Muito obrigada. Muito obrigada. Passaríamos então agora a palavra à CONFCUP, Confederação Cooperativa Portuguesa, pela voz do Sr. Joaquim Pequicho, Vice-Presidente e Diretor Executivo. Por favor, tem 5 minutos, faz favor. Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente, todos os Srs. Deputados, dizer que, desde já, agradecer a oportunidade de participarmos nesta audição, também sinalizar que acompanhamos as preocupações que a Animar aqui expressou, mas vou tentar fazer uma intervenção que seja de complementaridade e que possa tocar em alguns aspectos que para nós consideramos mais centrais. Diz ao Sr. Deputado, a CONFECUP tomou uma posição, pois teremos que verificar junto dos grupos parlamentares e nos Açores se têm nota dessa nossa comunicação. Pode ter havido um lapso da nossa parte, mas só dá nota disso. Dizer que a CONFECUP representa 10 dos 12 ramos cooperativos em Portugal. A CONFAGRI terá, pois, a oportunidade também de fazer o seu enquadramento. E parece-nos que há aqui um ponto prévio que é essencial. Aquilo que tem a ver com o papel da CASES e as atribuições da CASES, ela tem força de lei. E é preciso olharmos para as atribuições da CASES a partir desta perspectiva. E tem força de lei, acima de tudo, porque o enquadramento, o apoio, a credenciação e a supervisão, que é o aspecto que para as cooperativas mais tem, diria, maior preocupação, ela está devidamente enquadrada no Código Cooperativo. É uma lei aprovada nesta Assembleia da República, a Lei 119 de 2015, teve uma alteração pela Lei 66 de 2017, o que significa que as atribuições da CASES estão devidamente enquadradas na lei, o que significa que qualquer alteração ao papel da CASES, entendemos nós, tendo em consideração que foi uma opção expressa do legislador, consideramos nós que não pode ser uma alteração unilateral. Eu já não vou discutir se devia ter havido mais diálogo, se é necessário mais diálogo entre o Governo e as organizações representativas que integram a CASES. Eu coloco esta questão como uma nota de princípio, que é a força de lei que as atribuições da CASES têm.
e que decorre, obviamente, do que está previsto na Constituição. Depois, um segundo ponto, e estou a tentar ser muito rápido, porque este tempo é curto, a clarificação que para nós é fundamental para o movimento cooperativo. A clarificação entre aquilo que é uma ideia e um risco de podermos cair numa ideia de tutela, onde há uma hierarquia administrativa sobre o movimento cooperativo, o que põe em causa o princípio cooperativo da autonomia e da independência das cooperativas. Como sabem, nós, quer na Aliança Cooperativa Internacional, quer no Código Cooperativo, temos um conjunto de princípios aos quais estamos vinculados, da adesão livre, da gestão democrática e só dou aqui este exemplo da autonomia e da independência das cooperativas. Quando nós confundimos a ideia de tutela ou confundimos a ideia de supervisão que está prevista no Código Cooperativo com esta ideia de tutela, corremos sérios riscos de caminhar para algo que põe em causa a identidade cooperativa e a autonomia das cooperativas, e para nós era muito importante. É importante perceber o que é isto do risco de tutela, é preciso perceber qual é o papel da supervisão que o setor, por via do seu próprio enquadramento legal, já o tem, né? Já é uma supervisão que é feita não só pelos membros, é uma supervisão que é feita também pelo modelo de governação que as cooperativas têm, mas depois uma supervisão que nós chamamos uma supervisão de corresponsabilização. O que é que isto significa? É uma supervisão que tem que necessariamente ter o papel do Estado. E porquê? Porque se o Estado, por via do Código Cooperativo, confere às cooperativas benefícios fiscais, apoio técnico e outros apoios, é naturalmente o Estado quer fazer uma supervisão e uma fiscalização ao setor, uma fiscalização que, deixem de só dar uma nota de rodapé, que tem uma complexidade acrescida a partir do momento que, com as alterações, e foi esta Assembleia que alterou e que introduziu o membro investidor e o voto plural nas cooperativas, o que significa que estamos a falar de uma supervisão de corresponsabilização. Corresponsabilização por parte do Estado, porque quer ver cumprida a lei, e corresponsabilização por parte da Confecup e da Confagri, como estruturas de culpa do setor cooperativo, porque temos aqui um aspecto reputacional, porque nós também queremos ver cumprida a lei e queremos que, do ponto de vista reputacional, as cooperativas possam cumprir a sua missão. Por isso, não confundir tutela com supervisão, a tal supervisão de corresponsabilização, e não cair também na tentação de substituirmos aos reguladores, porque os reguladores resultam da atividade da própria cooperativa. Nós temos cooperativas de seguros, cujo regulador é a Associação Portuguesa de Seguros. Não podemos entrar nessa confusão de terminologias. Dizer que há da parte da Confecup, obviamente, total solidariedade para com a CAS, total solidariedade para com os seus estou a olhar para o tempo, com os seus já terminou colaboradores, o seu tempo, sim. Mas queríamos trazer, e temos aqui outros aspectos para discutir, mas queríamos trazer para já esta noção daquilo que é o enquadramento da CAS no Código Cooperativo e o papel da supervisão que nós entendemos que é uma supervisão que faz todo o sentido para o setor. Obrigado. Terá outra oportunidade para continuar o debate. Passaria agora a palavra à Confagri, ao Sr. Secretário-Geral Nuno Serra, faz favor. 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aos seus deputados. Apesar de cumprimentar a Sra. Presidente muito especialmente, porque fomos companheiros de muitas audições como essas no passado e, portanto, é um prazer especial estar aqui e estar numa audição presidida por Vossa Excelência. Sr. Nuno Serra, se me permite, é um dia especial. Eu gostaria de informar o Sr. Antigo Deputado Nuno Serra, portanto, é neste momento o Secretário-Geral da Confagri e deveria ter tido essa simpatia porque já esteve nesta casa e deixou naturalmente também o seu... é com particular sensibilidade que eu estou aqui junto de colegas deputados e novos colegas que não são neste momento deputados, mas que partilham os mesmos princípios que nós, que é o princípio da democracia em Portugal. A Confagri, como já aqui foi dito anteriormente pelo Joaquim Quijo, que é uma parte essencial do setor cooperativo, na parte agrícola e na parte de crédito, considera que existe hoje em dia já uma grande afirmação do setor cooperativo em Portugal, mas precisamos de aprofundar
E eu, antes de passar a qualquer consideração, dizer que basta olhar para a Constituição Portuguesa, não é? Eu trazia aqui alguns artigos, mas se olhar que, por exemplo, aquilo que nos diz mais respeito, que é o artigo 80, que diz que a Organização Económica e Social no Estado português é composta pelo setor público, setor privado e setor cooperativo. E nesse mesmo artigo consagra a proteção ao setor cooperativo. E depois podemos, no fundo, caminhar para um conjunto de artigos que falam daquilo que é o estímulo do Estado relativamente ao setor cooperativo e a proteção do setor cooperativo. O setor cooperativo, hoje em dia, tem um papel, e eu acho que muitas vezes passa, e esta audição que infelizmente é por causa de uma situação que está inerente a casos, mas que é muito importante, e nós aproveitamos isso, como já foi aqui feito a Confecoop, para mostrar aquilo que é a importância do setor cooperativo e que não pode ser desplicente naquilo que é a sociedade portuguesa. Hoje em dia, nós, se olharmos para aquilo que é o território norte a sul, este a oeste, temos que ver que sem o setor cooperativo, hoje em dia, metade dos fatores económicos, dos fatores sociais, daquilo que representa a verdadeira coesão territorial, não existia. E, portanto, hoje em dia, temos que olhar para este setor cooperativo como um movimento que sustenta grande parte da sociedade portuguesa. Eu agora vou falar daquilo que é a nossa causa e daquilo que é o setor agrícola e crédito. Provavelmente não sabem, mas hoje o setor agrícola e crédito representam 35 mil milhões de euros em valor de turnover. 35 milhões de euros não é um valor desplicente naquilo que é o produto interno bruto português. Portanto, às vezes passa-nos despercebido aquilo. E este setor precisa de ter uma fiscalização, uma certificação e, acima de tudo, um acompanhamento técnico, que era feito por uma entidade que era a CASES, que é feito atualmente. E, portanto, o nosso papel aqui, e olhando para a CASES, e eu antes também de continuar, quero dizer que existem um conjunto enorme de funcionários da CASES, de colaboradores de CASES que têm trabalhado ao longo dos anos e que merecem uma atenção especial. E, portanto, nós não podemos, para além das organizações, nós consideramos que pode haver alterações, podemos dissolvê-las, as pessoas também têm que ter essa atenção, e eu queria deixar aqui um reparo naquilo que tem sido a minha ainda pequena passagem pela Confagri, estou só há 2 anos como secretário-geral, mas de todas as vezes que eu estive, em algumas vezes que tive ligação a casos, posso dizer que a competência e o profissionalismo foi sempre muito bem considerado, e que hoje em dia nós temos de ter essa consideração pelas pessoas que lá têm, e, portanto, eu espero que quer o Estado português, quer todas as entidades que acompanham possam ter isso em causa. E agora, dando passo à frente e aquilo que é no setor cooperativo, agrícola e de crédito, dizer que nós, como é óbvio, dentro da CASES tínhamos esta parte que está consagrada na CASES, que é a parte de fiscalização da forma cooperativa, a acreditação e a comprovação legal da constituição regular do funcionamento das cooperativas. E, portanto, nós não podemos de maneira alguma deixar isto cair por terra. Dentro daquilo que é a CASES, existia uma parte fundamental. Para nós, como Confagri, consideramos que estas funções têm que ser feitas num órgão independente, num órgão autónomo, onde o Estado tem que estar presente, mas, acima de tudo, as cooperativas também. E, portanto, consideramos que esta é, da nossa parte, uma parte fundamental que deve ser acautelada no futuro. Se considerarmos, podemos considerar que continua na CASES, como o Estado quiser, pode considerar à parte, mas é a parte que a nós nos preocupa mais, que é, não podemos deixar cair que aquilo que está consagrado na Constituição Portuguesa, aquilo que realmente torna o país mais coeso, territorialmente e socialmente, não podemos deixar que seja esquecido e seja, no fundo, acomodado numa qualquer direção do Estado. E, portanto, estamos, da Confagri, perfeitamente disponíveis para trabalhar numa solução futura, para encontrar uma solução viável para todas as partes, mas que consagre esta posição, que é a posição das cooperativas. Precisamos de continuar, no fundo, porque as cooperativas fazem crescer Portugal.
E se nos esquecemos delas, há uma parte muito importante do nosso país que fica para trás. E, portanto, a Confagre, o que vem cá dizer é, dentro destes princípios, que continuamos a consagrar o princípio do cooperativismo como um princípio essencial, mas, acima de tudo, que temos que manter esta unidade autónoma e independente, onde todos participemos e onde todos podemos ter palavra em favor do cooperativo. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral da Confagre. Nuno Serra, passaria agora a palavra à CNIS, à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, ao Sr. Eleutério Alves, Vice-Presidente, e creio que não estarei errada se disser que também foi deputado desta Casa do tempo da Constituinte. Muito obrigada. É verdade, Sra. Presidente. Muito obrigado por nos receber aqui também. E é, na verdade, um gosto estar aqui, onde passei vários anos da minha vida também e que me conferiram a honra de ser hoje deputado honorário da Assembleia da República. Portanto, sinto mais um dentro deste ambiente de interesse pelo que é público. Mas isto são histórias da minha vida. Vamos às histórias da vida de Casos agora. E a vida de Casos... A Casos foi constituída em 2010 para substituir o anterior Instituto António Sérgio nas competências que este tinha no setor cooperativo, recebendo ainda competência no setor da economia social. Assenta numa parceria efetiva entre o Estado e as organizações representativas do setor da economia social, assumindo a forma de cooperativa de interesse público. A Casos é fundamental na produção e promoção de conhecimento sobre o setor da economia social. É responsável por atos importantes para a vida das cooperativas, tais como já foi referido, a credenciação, a fiscalização e o apoio jurídico especializado. Na promoção, coordenação e qualificação do voluntariado, tendo substituído o anterior Conselho Nacional de Promoção do Voluntariado. Desenvolve e apoia planos de qualificação destinados aos seus parceiros no Estado. Tem ao seu serviço mais de 30 colaboradores, grande parte com grau de especialização elevado, para as funções que desempenham e que, a ser verdade, o que vamos lendo, constituirão a curto prazo a nossa grande preocupação. Ao longo da sua existência, os diferentes governos e diferentes sensibilidades políticas sempre consideraram a Casos como uma entidade de interesse nacional, assumindo o seu apoio sem reservas, nomeando sempre personalidades de alto nível como seus representantes nas Assembleias Gerais da Cooperativa e no acompanhamento da sua missão. Num tempo em que a Europa e o mundo fortalecem o desempenho das entidades de economia social, devolvendo às pessoas e às comunidades a sua relevância socioeconómica para o seu desenvolvimento, surge a notícia de que o governo português se propõe extinguir a Casos, retirando o Estado do seu capital. A CNIS, enquanto confederação representativa das IPSS, com mais de 3.100 associadas, mais de 300.000 trabalhadores e 60.000 voluntários permanentes, entre dirigentes e colaboradores externos, foi convidada para integrar como fundadora esta cooperativa. Aceitou o desafio, convicta da importância da economia social na economia nacional. Ajudou, com os restantes parceiros, a que a economia social fosse reconhecida como dinamizadora da economia nacional. Mereceu ter uma lei de bases própria, a Lei 30 de 8 de maio de 2013, e hoje ninguém duvida da importância que a economia social tem no desenvolvimento socioeconómico do país. Os dados mais recentes mostram isso, com a economia social a valer mais de 3% do VAB e mais de 6% do emprego remunerado na economia nacional. Emprego remunerado fixo. Ao longo destes 16 anos, a CNIS fez sempre parte dos órgãos sociais da Casos. Esta decisão, a ser verdade, determinará a extinção da Casos e o provável despedimento dos seus trabalhadores, situação que mereceria da parte da CNIS uma posição de desagrado e possível contestação. Mas a CNIS não tem qualquer conhecimento oficial ou institucional desta resolução, a não ser através da comunicação social, canal que entendemos não ser o mais apropriado para a comunicação do Estado com os seus parceiros. Nem pode servir para a CNIS assumir oficialmente uma posição valorativa desta possível decisão. O Estado convidou a CNIS para integrar a Casos.
a CNIS sente que é dever desse mesmo Estado discutir, dialogar ou pelo menos informar oficialmente a CNIS de qualquer alteração substantiva que interfira com a CNIS ou com as estruturas que a mesma representa. A CNIS aguarda uma explicação da parte do Governo das possíveis razões que levaram ou podem levar a uma decisão deste género. As razões que lemos na comunicação social não nos convenceram. Com a informação que tem, e a ser verdade, a CNIS considera uma decisão destas como negativa e prejudicial para o setor da economia social. A CNIS vai continuar a aguardar com expectativa e interesse o conhecimento oficial do conteúdo da resolução em causa, para, no tempo próprio e nas instâncias com responsabilidade no processo, tornar público o seu pensamento e assumir a posição que achar mais conveniente para a defesa dos seus interesses e dos interesses do setor da economia social, setor que reconhece como determinante para a coesão social, territorial e económica do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente Eleutério Alves. Passaria agora a palavra ao Sr. José Rabassa, Vice-Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome da União das Misericórdias Portuguesas, cumprimento bem como os senhores deputados. Para não estarmos aqui numa repetição de factos e de argumentos, uma vez que quer a minha colega da Animar já fez referência à Lei de Bases da Economia Social, o meu colega da Confecup fez referência ao Código Cooperativo, o meu colega da Confagri fez referência à Constituição da República e todas estas situações em que é relevante o papel que o Estado tem em relação à economia social e a todas estas famílias que neste momento estão representadas na CASES, e sendo a União das Misericórdias fundadora da CASES em 2010, como disse o meu colega Eleutério, quero de comunicar que, para surpresa nossa, não fomos, até ao momento, ainda não tivemos nenhuma comunicação oficial sobre aquilo que é o que o Governo pretende fazer em relação à CASES. Eu, pessoalmente, como em representação da União, sou Presidente do Conselho Fiscal, vou sabendo algumas notícias que me é transmitido pelo Sr. Presidente da Direção, Dr. Eduardo Graça. Dizer que o papel da CASES já foi aqui dito como relevante para todo o setor. Preocupa-nos fundamentalmente a situação em que ficarão os trabalhadores da CASES, preocupa-nos o possível vazio que leva à extinção da CASES. A Direção-Geral da Segurança Social não poderá substituir todos os vetores e todos os fatores que estão neste momento dentro da CASES. É uma visão completamente redutora e não é esse o papel que a CASES tem. O que só é possível ou por má informação ou por desconhecimento, e dizer que a União das Misericórdias Portuguesas revê-se na carta que foi enviada no passado dia 7 de janeiro pela Confederação Portuguesa de Economia Social, onde estão representadas as 9 famílias da economia social, e reproduz integralmente tudo o que está nessa carta enviada à Sra. Ministra. Por fim, dizer que estamos completamente disponíveis para, em união com todos os que fazem parte da economia social e em diálogo com o Governo, repensarmos ou pensarmos as possíveis soluções para melhorar, se possível, aquilo que é hoje o papel da CASES. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente José Rabassa. Passaríamos então agora à União das Mutualidades Portuguesas. Passaria a palavra ao Sr. Presidente Luís Alberto Silva. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão, senhoras deputadas, senhoras e senhores deputados. Ao mestre que diz, se aquilo que vais dizer, vais acrescentar algo, fala, só melhor estás calado, e como eu sou o último a falar, se calhar poderei, quero ver se não repito algumas coisas dos colegas. Agradecemos a oportunidade de participação nesta audição, consideramos de maior importância para o futuro da economia social em Portugal,
para o modelo de governação pública que o Estado português escolheu adotar neste domínio. A CASES foi criada com um objetivo claro e estruturante, o de aproximar a economia social das famílias, dos territórios e dos cidadãos, promovendo um setor mais forte, mais organizado e com maior capacidade de resposta aos desafios sociais do país. As entidades que integram a CASES, entre as quais nós nos incluímos, estiveram desde a primeira hora comprometidas com este projeto, acreditando no modelo plural, participado e representativo da diversidade da economia social portuguesa. Não podemos deixar de expressar o nosso desconforto institucional, sentido pelas entidades membros da CASES, no caso que nós sentimos, ao tomarmos conhecimento, através da comunicação social, de intenções de alteração profunda do seu modelo ou mesmo da sua eventual extinção. Independentemente das opções políticas que venham a ser ponderadas, entendemos que o Governo deveria ter promovido ou deve promover previamente um diálogo estruturado com os membros da CASES. É igualmente importante assumir com frontalidade e responsabilidade que a atuação da CASES não esteve também isenta de limitações. A sua ação, na nossa perspectiva, tem sido percepcionada como mais próxima das cooperativas, nomeadamente através de programas de apoio à criação e ao desenvolvimento cooperativo, nem sempre garantindo o mesmo nível de proximidade e apoio às restantes famílias da economia social. Contudo, estes desequilíbrios não constituem um argumento para a extinção da CASES. Pelo contrário, constituem um argumento claro para a sua correção, reforço e reorientação estratégica. A nossa posição é clara. A CASES deve continuar, mas com uma atuação reforçada e mais equilibrada, assenta em 5 pilares fundamentais. Primeiro, o reequilíbrio efetivo do apoio às diferentes famílias da economia social, garantindo a equidade e valorização da diversidade do setor. Segundo, o reforço do apoio técnico às entidades em áreas como capacitação, organizacional, sustentabilidade financeira, inovação social e transição digital. Terceiro, maior proximidade aos territórios e às famílias, cumprindo o objetivo fundacional de aproximar a economia social da vida concreta das pessoas. Quarto, a afirmação da CASES como um verdadeiro espaço de diálogo estratégico entre o Estado e o setor e não apenas como uma estrutura de execução apenas administrativa. Quinto, o reforço da visibilidade pública das entidades da economia social solidária, transmitindo maior dimensão e reconhecimento ao setor, valorizando o seu contributo para o desenvolvimento social, económico e territorial do país. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não defendemos uma CASES imutável, defendemos uma CASES reformada, reforçada e mais justa na sua atuação. Defendemos que qualquer decisão seja tomada com diálogo prévio, respeito institucional e visão estratégica. A economia social é um problema a resolver, é uma parte social. A economia social não é um problema a resolver, é uma parte essencial da solução para muitos dos desafios do país. A CASES deve afirmar-se como instrumento central na definição e execução de um plano estratégico para o crescimento da economia social solidária, colocando-se ao serviço das instituições que a constituem, das pessoas, das famílias, dos territórios, com visão a médio e longo prazo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Luís Alberto Cumpri com Silva. os 5 minutos. Muito obrigado. Exatamente, cumpriu à risca. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares para colocar as respectivas questões. E passaria à senhora deputada Helga Correia, do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada tem 5 minutos.
Muito obrigada, Senhora Presidente em exercício. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial às 6 entidades aqui presentes. Não vou referir o nome de todos os presentes, porque a Senhora Presidente em exercício já o fez no início desta audição, mas cumprimentar naturalmente a Animar, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a Confecup, Confederação Cooperativa Portuguesa, a Confagri, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, a CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades portuguesas. Nós estamos nesta audição a requerimento com caráter de urgência por parte do Partido Socialista para ouvir um conjunto de entidades. O Sr. Presidente da Cooperativa, António Sérgio, para a Economia Social, que já foi ouvido anteriormente, para as entidades agora enunciadas, e também para a Senhora Secretária de Estado a propósito da extinção da CASES. Claramente hoje, nesta tarde e nesta audição, nós percebemos que não estamos a falar da extinção da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Nós estamos a falar de uma questão que houve, da parte do Governo, uma decisão da retirada da sua participação desta cooperativa. Esta retirada do Estado, da CASES, é feita no âmbito, como aqui já foi referido pela Sra. Deputada Carla Barros na audição anterior, é feita no âmbito da reforma e de reorganização administrativa do Estado com vista à eliminação e à sobreposição de competências. Não houve em nenhum momento da parte deste Governo a falta de apoio tanto às entidades da economia social também como às entidades, às instituições do setor social e solidário e permitam-me que use algumas expressões nesta audição daquilo que foi dito na audição anterior e pelo seu Presidente da Cooperativa, António Sérgio, da Cooperativa para a Economia Social, em que nos diz que este é um centro de competências partilhado e autónomo. Quer isto dizer que não é tutelado, não tem tutela, está ligado naturalmente e está sob a alçada do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E diz ainda que, depois de responder a algumas perguntas das senhoras e senhores deputados, que a CASES tem os instrumentos de gestão para continuar a atividade como se tivesse tudo habitualmente normal. Quer isto dizer, e a ilação que eu tiro desta audição desta tarde é que os seus deputados do Partido Socialista anunciaram a morte da cooperativa, mas naturalmente que percebe-se aqui quererem criar o alarmismo, mas é importante discutirmos as matérias a seu tempo e naturalmente que a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social a seu tempo dirá a este Parlamento o que é que realmente o Governo pretende com esta retirada de participação da CASES. E disse também o Sr. Presidente que as instituições também podem acabar, mas esta instituição, eu sei, senhores deputados, que às vezes cria comissões, mas eu gostava de fazer a minha intervenção sem ouvir ruídos de fundo. E disse também o Sr. Presidente, e torno a repetir, que as instituições também podem acabar, mas a CASES só acaba se as entidades da economia social entenderem, depois da retirada da participação do Estado, como todos sabem, corresponde a 60%, se quiser ou não deixar de dar continuidade àquele que tem sido o trabalho desenvolvido por esta instituição. E permitam-me, já muita coisa foi dita pelas entidades e naturalmente que agradeço, mas tenho aqui algumas questões que gostava de ver esclarecidas. Nomeadamente, que parte do trabalho desenvolvido é colocada em causa ou consideram que seja colocada em risco com a retirada desta participação do Estado à CASES. Desta decisão tomada pelo Governo da sua retirada de participação, pergunto o que é que ficou por fazer, porque da nossa parte fica a certeza de que o Governo não vai deixar de assegurar estas competências da CASES por via do setor público.
E, por fim, para concluir, Sra. Presidente, notamos que existe uma redundância da participação pública desta entidade, enquanto entidade, neste caso a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, nomeadamente naquilo que são as pronúncias ou pareceres relativamente às propostas legislativas relativamente ao setor da economia social. Já na audição anterior foi aqui dito que deram parecer na Lei de Bases da Economia Social e também na Lei de Bases do Voluntariado, mas naturalmente que nós verificamos que noutras áreas também importantes não o fizeram. Por isso pergunto se quererá isto dizer que é difícil emitir parecer ou pronúncias tendo em conta a heterogeneidade das entidades, porque nós verificamos que temos entidades de várias áreas, umas do desenvolvimento local, outras da área da agricultura, outras do setor social e solidário, e perguntar se é difícil, se tem sido difícil encontrarem pontos comuns para uma tomada de posição pública sobre os diversos temas. E, mais uma vez, agradecer desde já os contributos dados nesta audição e aqueles que podem dar às questões que foram colocados pelo Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Armando Grave. Faz favor, Sr. Deputado, tem 5 minutos com a devida tolerância. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as entidades aqui presentes, a quem desde já agradeço a presença e os contributos que já prestaram. Senhoras e senhores deputados, estamos aqui a ouvir em audição as entidades cooperantes e fundadoras da CASES, no sentido de tentar perceber, clarificar e escrutinar factos que advêm de circunstâncias vindas e trazidas a público, e aqui, em especial, através do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos termos do Partido Socialista, impactos negativos na economia social, futuro dos trabalhadores e transferência das competências para a Direção-Geral da Segurança Social. Do ponto de vista do Partido Chega e do seu grupo parlamentar, a audição terá como objetivo assegurar que qualquer reorganização não se traduzirá em opacidade, desperdício ou prejuízo injustificado para os trabalhadores e entidades do setor, mantendo, contudo, a linha de racionalização do Estado e exigência de transparência e eficácia na afetação dos recursos públicos. Economia social, sim. Dependência crónica, não. As competências devem ser claras, fiscalizáveis e não dispersas por várias entidades que dispersem também e escondam eventuais responsabilidades. Transparência e mérito sem circuitos fechados. Proteção dos trabalhadores. Pretendemos assim que o Governo torne clara a sua decisão da retirada do Estado da CASES, o seu alcance jurídico e institucional e se, de facto, configura ou não a extinção ou desmantelamento ou ainda alteração da sua estrutura. Apurar o impacto imediato, mediato e estrutural da decisão aqui em causa na capacidade de interlocução do Instituto Estado com a economia social. Ainda, ouvir as entidades cooperantes fundadoras sobre a sua leitura dos factos, riscos e salvaguardas necessárias. Perceber a articulação institucional com uma eventual e alternativa sugerida. Manter o garante da proteção dos trabalhadores e continuidade dos projetos em curso. Manter contextualizada a relevância e importância do setor, confrontando a narrativa política com dados objetivos. Acompanhar, escrutinando o processo decisório e a comunicação. Se houve a escutação prévia das entidades, quando e como foram informados os cooperantes e por que razão a decisão terá sido conhecida via comunicação social. Identificar salvaguardas mínimas que qualquer reorganização deva assegurar. Transparência, eficácia, não duplicação de estruturas, boa governação e sentido efetivo às entidades do setor. E serviço efetivo às entidades do setor. Assim pergunto, a CASES é indispensável, redundante ou reformável? Qual é a vossa perspectiva, a vossa das entidades cooperantes, qual é, na vossa perspectiva, o modelo mínimo aceitável? Agora, a CASES sem Estado, a CASES reformada, mas com o Estado, integração total no Estado ou qualquer outra solução que venham a pôr.
A CASES foi criada por decisão do Estado e com poderes públicos específicos. Olhando aos últimos 15 anos, o setor entende que o modelo cumpriu a missão ou foi sendo usado como instrumento político. Ao longo dos anos, que problemas funcionais identificaram na CASES os cooperantes e que propostas de reforma deixaram aos sucessivos governos? Que garantias de transparência estão disponíveis e que garantias adicionais aceitam para afastar qualquer percepção de captura partidária ou sectorial? Agora gostaria de fazer umas perguntas por entidade, por favor. Sendo a Animar muito ligado ao desenvolvimento local e redes territoriais, que consequência entende ter este impacto e esta decisão? A Confecup. A credenciação cooperativa é frequentemente apontada como núcleo duro quem deve assegurar estas funções se o Estado sair da CASES e ainda como evitam conflitos de interesses num modelo autorregulado pelo próprio setor. Relativamente à Confagri, no universo das cooperativas agrícolas e do setor do crédito agrícola, que risco concreto vêem numa transferência para a Direção-Geral da Segurança Social? Que alternativas pensam apresentar? A CNIS trabalha diretamente com o Estado em respostas sociais. Objetivamente, a existência da CASES melhora a relação com o Estado ou cria mais uma camada burocrática? O que defendem para simplificar sem fragilizar o vosso setor? Relativamente à União das Misericórdias Portuguesas, que salvaguardas aceitam para garantir que a economia social não se transforme num circuito fechado de apoios? Relativamente à União das Mutualidades, as mutualidades atuam numa fronteira sensível com a proteção social. Que papel deve ter o Estado no sentido de uma supervisão firme e regras claras em comparação com o que tem a CASES feito? Para concluir, o Partido Chega apoiará soluções que entenda demonstrar garantir a proteção dos trabalhadores da economia social forte, saudável, autónoma e transparente e denunciará qualquer tentativa de usar esta audição para encobrir responsabilidades políticas passadas ou perpetuar dependências estruturais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, tem 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, caras e caros deputados, um cumprimento obviamente especial e agradecer a todas as entidades cooperantes e fundadoras da CASES aqui presentes e, de facto, se dúvidas houvesse sobre o requerimento efetuado pelo Partido Socialista, rapidamente aqui desconstruímos e desmistificamos e verificamos a pertinência deste requerimento, porque de facto estamos a falar de uma decisão preocupante. A economia social, na sua maioria, instituições nacionais e internacionais confirmam de facto que a CASES é um pilar fundamental para o crescimento e reconhecimento da economia social em Portugal, oferecendo ferramentas e programas que visam a inclusão, a solidariedade e o desenvolvimento sustentável e, de facto, o Partido Socialista não tinha dúvidas sobre esta questão, mas, obviamente, através destas audições, quer da direção, quer agora de viva voz, cada uma dos protagonistas dos vários setores e de setores verdadeiramente importantes, como a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, como a Confederação das Cooperativas Portuguesas, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades, efetivamente ouvi-los de viva voz, percebemos, e esses constrangimentos eu gostaria só de elencá-los porque eles foram quase, na generalidade, unânimes. E, portanto, para o Partido Socialista é uma decisão preocupante, com um impacto sério, como aqui verificamos pelos vossos relatos, e com uma preocupação do futuro da economia social. Penso que só mesmo o Partido Social Democrata é que está
em negação e que não ouviram aquilo que foi dito e as dificuldades que foram manifestadas relativamente àquilo que a senhora deputada do Partido Socialista referiu e que o senhor Presidente da Casa aqui disse. Penso que terá percebido de uma outra forma. Aquilo que ele disse é que estavam a funcionar porque existia um orçamento que lhe permitia funcionar, mas não existe garantia nenhuma de que esse funcionamento, aliás, questionou isso, não quis dar mais explicações por uma questão também ética, mas obviamente que questionou o futuro. E numa síntese assim muito breve, porque não tenho obviamente muito tempo, gostaria desta voz que foi dada pelos protagonistas, que foram unânimes de facto em afirmar que esta situação e esta extinção ou saída do Estado da CASES fragiliza o ecossistema da economia social, foi inclusive uma surpresa para todos eles, porque souberam pela comunicação social, portanto foi uma falta total de diálogo, não houve qualquer tipo de transparência neste processo, foi um desafio que foi colocado e colocam-se atualmente com grande preocupação de futuro ao nível do financiamento, as questões dos recursos humanos, do cooperativismo, do associativismo, do voluntariado, todos estes setores estão postos em causa, e depois pela Confederação das Cooperativas Portuguesas, uma questão verdadeiramente importante que se rege com as próprias competências previstas na lei e que com estas especificidades do Código Cooperativo, curiosamente foi instalada em 2015, ainda por um governo do PSD, e que falando também na área da Lei de Bases da Economia Social, também tendo como primeiro subscritor, como aqui foi dito, o atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Não se percebe de facto esta contradição de optar por esta alteração. Reiterar ainda, e foi dito aqui de viva voz por estes protagonistas dos vários setores, que de facto não veem como é que uma cooperativa poderá crescer, como é que a CASES pode ser acomodada numa direção-geral. Ele tem que existir um órgão autónomo onde o Estado deve estar presente, não concordam que seja acomodado de uma ou outra forma, e de facto que é uma entidade de interesse nacional com uma importância e um desenvolvimento socioeconómico para o país e, portanto, não percebem esta decisão. Este foi a voz e, no cômputo geral, a síntese de todas estas entidades. E, portanto, aquilo que vos interpelamos é, de facto, como é que vem este corte do Estado com a sociedade civil, romper de 15 anos de uma parceria institucional, e como é que vai ser colmatada a importância de todo o conhecimento que foi sendo especializado, em que forma é que visualizam que ele possa vir a ser aproveitado. Como se posicionam em relação a esta situação sem a presença do Estado? Já o responderam, mas acho que é pertinente reiterarmos. Onde acomodar, de facto, as competências da CASES e também, porque várias entidades disponibilizaram, como é que podem ser encontradas soluções, no vosso entender, neste atual quadro, e que futuro é que terá o cooperativismo. Portanto, todas as entidades reconhecem a importância da continuidade da CASES e hoje, sem qualquer tendência ideológica, eu acho que aqui, nesta comissão, acho que todos os grupos parlamentares aqui presentes deveriam de estar, de facto, disponíveis para, com o Governo, acertarmos na melhor solução. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Faz favor, Sra. Deputada, tem 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer todos os contributos que trouxeram por parte de cada uma das entidades e que mostram que, de facto, há aqui uma grande preocupação e pareceu-me bastante unânime com várias questões. Primeiro, isto ter acontecido sem nenhum contacto prévio com os parceiros do Estado nesta cooperativa, sem ter havido nenhum diálogo, ter sabido pela comunicação social desta vontade do Estado de se retirar da CASES. Também uma preocupação sobre o que é que vai acontecer às competências da CASES e, portanto, também me pareceu bastante unânime que a retirada do Estado da CASES, que na prática representa o fim da CASES enquanto cooperativa e, portanto, isso também peço para clarificarem se vêem algum futuro na CASES, sendo o Estado retirado da CASES.
e também me pareceu bastante unânime que a incorporação na Direção-Geral da Segurança Social de algumas das competências da CASES que não é o modelo que deve ser seguido. E também me pareceu bastante unânime a grande consideração que existe pelos trabalhadores e pelo trabalho que os trabalhadores têm vindo a fazer, pelo conhecimento especializado que a equipa da CASES tem e, portanto, há uma preocupação sobre o futuro destes trabalhadores e o futuro deste conhecimento que tem vindo a ser acumulado. Portanto, isto foi o que eu retirei das contribuições que aqui nos trouxeram e que vem em linha também com as preocupações que o LIVRE tem e que têm sido levantadas de forma geral, tanto a nível nacional como a nível internacional. Eu tenho algumas perguntas concretas para cada uma das entidades, porque às vezes me parece que, primeiro, são especificidades diferentes e depois também há algum desconhecimento, de forma geral, sobre o que é que concretamente a CASES faz e que impacto é que o trabalho da CASES tem nas várias entidades, no território e no limite nas pessoas. E, portanto, eu gostava de perguntar, em particular a Animar, até porque o parecer que a Animar emitiu alerta para riscos de fragmentação de competências, perda de especialização técnica, a ausência de um organismo público de referência para o cooperativismo e voluntariado e, portanto, se podiam concretizar com exemplos concretos que impactos práticos é que antecipam nos territórios e nas organizações de base local se a CASES perder o seu estatuto e capacidade atuais. Para a Confecup também gostava de perguntar, porque a CASES tem sido um instrumento muito importante no apoio às cooperativas, incluindo os programas financeiros, de certificação e apoio jurídico, e, portanto, o que peso é que têm sido estes instrumentos no apoio às cooperativas que representam e o que é que significaria, apesar de já ter, na verdade, abordado um pouco isso, até a Confagri também o fez, ver na prática essas funções transferidas para a Direção-Geral da Segurança Social ou dispersas até por outros serviços públicos. E, portanto, e a outra pergunta também é, porque nós, de facto, nós não conhecemos nem a resolução do Conselho de Ministros, nem o possível decreto-lei que representaria a saída do Estado da CASES ou decretos-leis que é preciso fazer para alterar, nomeadamente, por exemplo, o Código Cooperativo. E, portanto, que implicações de legislação é que esta saída tem e a alteração de competências terá e à qual nós, enquanto deputados, tenhamos de estar atentos. E as mesmas perguntas também para a Confagri, na verdade. E aqui foi muito explícito que a Confagri defendeu que deve haver um órgão autónomo onde o Estado esteja presente, onde as cooperativas estejam presentes e, portanto, a minha pergunta é se conseguem imaginar um outro modelo que não seja o modelo que neste momento a CASES é, ou se seria algo parecido com a CASES e, portanto, assim não faria sentido esta saída da CASES do Estado da CASES. E, portanto, e a minha pergunta também, como avaliam o risco de, ao fragilizar a CASES, se fragilizar também o apoio estrutural ao cooperativismo agrícola e de crédito? Para a CNIS, queria também perguntar ou seja, que papel tem a CASES na articulação com o Estado na leitura integrada da economia social e da promoção de capacidade e inovação e se a mera transferência desta função para uma direção-geral seria capaz de manter esta visão sistémica e a União de Misericórdias e a União de Mutualidades que integram o núcleo duro da economia social em Portugal, que avaliação é que fazem da importância simbólica e também institucional de manter a CASES como espaço onde o Estado e as grandes confederações se encontram em pé de igualdade e, portanto, na prática, como é que vêem a retirada da CASES e o impacto que isso tem na atividade diária, porque às vezes, de facto, acho que é muito preciso os exemplos concretos desta saída para que, de forma geral, se perceba melhor o impacto desta decisão do Governo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento especialmente os nossos convidados. Agradeço desde já as excelentes contribuições que já deram para estes nossos trabalhos, para esta jornada e
na expectativa que igualmente corresponderão nas respostas que a seguir darão. Esta vossa presença é, aliás, indispensável para esclarecer um conjunto de questões que se levantam em relação a esta decisão, e é importante, aliás, salientar que o PCP cumprimenta o Partido Socialista por ter tomado a iniciativa desta série de audições e que permitirão justamente o esclarecimento que é indispensável desta decisão do Governo, desde logo surpreendente, e tão surpreendente que vos apanhou a todos de surpresa. Eu creio que nenhum dos senhores estaria avisado sequer de que ela poderia ocorrer. Uma decisão que é também inexplicável, por muito que o Partido Social Democrata procure elencar argumentos de última hora para explicar o que não tem explicação nenhuma, e muito menos esta questão que foi aduzida da necessidade de reduzir o número de dirigentes da administração pública em 300, se não estou em erro, o que impacto é que isso tem, nomeadamente na CASES, e também refere sobre posições que não esclareceu. Gostaria também de salientar que estas audições são muito importantes também para esclarecer a profunda deslealdade que manifestamente ocorreu, porque o Governo não teve sequer a delicadeza de comunicar, de consultar, de explicar previamente a cada um ou no conjunto dos cooperadores, aliás, fundadores, a convite do Estado da Casa, e, portanto, tudo isto, do nosso ponto de vista, carece de esclarecimento. Aliás, o PCP dirigiu oportunamente um pedido de esclarecimento ao Governo, à Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, desde logo para que fundamente esta decisão. A que redundâncias é que se refere concretamente, porque é fácil falar de redundâncias quando não se explica e não se procura atalhar para as resolver, se é que existem, e especialmente a disposição que tenha ou não de suspender a sua saída, pelo menos até à verificação de um diálogo com as entidades que, com o Estado, fazem parte da CASES. E, portanto, o PCP está naturalmente muito preocupado com o futuro da CASES, com o futuro da CASES em si mesma, mas também em relação aos apoios, aos serviços, às competências que a CASES tem em relação às diversas famílias de economia social e em relação às quais é expectável, ou há pelo menos receio fundado, de se verificar um vazio. E, naturalmente, como aqui foi também referenciado em várias intervenções, em relação ao futuro dos trabalhadores. E, por isso, eu gostava de colocar-lhes algumas perguntas, elas não são dirigidas especificamente a nenhuma das organizações, mas, desde logo, que futuro para a CASES? É certo que, aparentemente, ela vai continuar, mas vai continuar como e com que garantias de futuro? Que consequências é que esta situação terá para a sobrevivência do setor cooperativo, enfim, do setor cooperativo e social, na vida de cada uma das famílias do setor, na vida das instituições, que são muitas dezenas de milhares. Gostaria também de perguntar se os relatórios e contas e se os documentos previsionais, portanto, o plano de atividades, o orçamento, alguma vez foram objeto de algum questionamento por parte do Governo, até tendo em conta o papel que ele tem na CASES, em relação a alguns dos seus aspectos, e designadamente em termos do desempenho económico-financeiro. Fiquei muito sensível a uma questão que aqui foi colocada relativamente às competências da CASES, designadamente em termos de reconhecimento, de credenciação das cooperativas, o que a torna de facto titular de poderes públicos, que podem efetivamente, que podem ou não, teremos que discutir, nós próprios legisladores, podem ou não cair num vazio face à saída do Estado dessa entidade. E, portanto, é um receio que nós partilhamos, mas gostaria que o densificassem um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passaríamos então agora à ronda final de respostas das entidades
e poderíamos então começar pela mesma ordem, tendo em conta que serão atribuídos 4 minutos a cada entidade, e então começaríamos pela ANIMAR, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. Senhora Presidente, eu tenho que apanhar o voo, se permitir que eu possa ser o primeiro, pedir aos colegas, porque tenho que ir para Bruxelas e estou mesmo já com o limite de tempo, se puder ser, eu também gostaria de responder aqui às questões que os seus deputados colocaram. Se os colegas não se importarem... Muito bem. Pelo que percebi, nenhuma entidade se opõe e, portanto, então daríamos a palavra à União das Misericórdias, à União das Mutualidades Portuguesas, ao Sr. Luís Alberto Silva, Presidente. Faz favor, Sr. Luís Alberto Silva. Bom, eu irei tentar responder aqui, que dará resposta um bocadinho às várias questões que foram colocadas aqui os seus deputados, não de forma individual cada um. A extinção da CASES não resolve problemas. Elimina um espaço institucional essencial. O que está em causa não é a existência da CASES, mas a necessidade de a reformar e reforçar. Extinguir sem alternativa clara cria um vazio institucional e enfraquece a economia social solidária. Reparem, Srs. Deputados, quando há crises, estas instituições estão no terreno. Quando o país está bem, esquecem-se muito facilmente destas entidades. Entendemos também que passar para a Direção-Geral a tutela, por exemplo, das cooperativas, transferir estas funções para a Direção-Geral, no nosso não é solução viável. E devo-vos dizer que a Direção-Geral, no caso da União das Mutualidades Portuguesas, para nós termos uma associação mutualista em condições de funcionamento, são precisos 3 anos. 3 anos. E na CASES cooperativas é 24 horas. Eu dizia um bocado ao colega, vocês vão sentir na pele o que a União das Mutualidades Portuguesas já sente, as Misericórdias e a CNIS na Direção-Geral. É claro, só se forem para lá mais recursos humanos para dar uma resposta mais certa. Portanto, a extinção da CASES significaria, na prática, subcarregar a Direção-Geral de Ação Social, que já acompanha todas as restantes instituições da economia social, acrescentar também as cooperativas não é uma solução, é um problema administrativo. Depois também dizer que a CASES deverá especializar a relação do Estado com a economia social. Para nós é fundamental. Reparem, fala-se, e que está para ser colocado aqui na Assembleia da República, o Estatuto Fiscal das entidades de economia social. Quem é a entidade temos aqui que faz esta relação? Deve ser a CASES. No nosso entender, também não tem feito da melhor maneira, e eu disse isso na minha intervenção inicial, que acho que a CASES pode ir mais além do que aquilo que tem sido feito. Com todo o respeito que merecem as cooperativas, e há um bocado diziam, a extinção das cooperativas. Atenção que a CASES foi criada para dar força a todas as entidades, não é cooperativas. E aqui o nosso reparo que fazemos ao funcionamento da CASES. Quanto aos trabalhadores, são pessoas com conhecimento e competência em risco. A CASES tem trabalhadores com conhecimento, técnico especializado, a sua extinção colocaria em risco empregos e levaria à perda de conhecimento acumulado que não é facilmente absorvido pela administração pública, digo eu, embora se fale que há necessidade de mão de obra especializada. Quanto à sustentabilidade da CASES, sem o apoio do Governo, estas entidades não têm essa capacidade, ponto. E falo em nome da União das Mutualidades. Nós, para termos sustentabilidade na nossa instituição, temos muitas dificuldades para agora ter ali cerca de 20 ou 30 trabalhadores para garantir essa sustentabilidade. Se houver esta falta do governo político e financeiro, naturalmente que põe em risco a continuação da CASES. Depois, quanto à visibilidade, entendemos que a CASES é muito importante e deve ser para dar mais força ao trabalho que nós fazemos, que eu já reforcei também na minha intervenção anterior.
Entendemos também que, pelas raízes históricas e profundas e o papel crucial do desenvolvimento socioeconómico do país, entendemos que a CASES ou é realmente uma entidade que vem dar essa força, ou então se nós pegarmos no exemplo de Espanha, em que há uma Secretaria de Estado destinada única e exclusivamente para as entidades de economia social. E nós sentimos que, infelizmente, como disse agora um bocadinho, há muita força das entidades que fazem parte da concertação social e que nós temos o Conselho Nacional de Economia Social que, infelizmente, não temos esse apoio, essa força que merecemos. Porque nós somos as entidades que estamos próximas daquelas pessoas mais desfavorecidas. Senhores deputados, são aqueles que votam em vocês, que é, infelizmente, a maioria. Muito obrigado, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em Bruxelas amanhã tem que apanhar voo. Se não se importarem, eu vou-me ausentar, com todo o respeito. E o nosso muito obrigado realmente ao Partido Socialista, a todos os partidos também, de debaterem este assunto importante. Muito obrigada pela participação. Então, passaremos agora a palavra pela ordem aqui presente e que o Partido Socialista propôs, a animar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a Sra. Presidente Célia Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecemos naturalmente as questões que nos foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares e pelos senhores e senhoras deputadas que os representam. Começar por dizer que muitas das questões colocadas já foram respondidas, quer na nossa intervenção inicial, quer nesta intervenção que o colega da União das Mutualidades proferiu e que nós acompanhamos. A continuidade da CASES, sem sabermos qual é o modelo que o Governo propõe e prevê, nomeadamente ao nível do financiamento desta instituição, pois nós não temos resposta para isso, porque nós não temos por nós meios, e a atividade da CASES é uma atividade prestadora de serviços de proximidade que não é paga pelos seus clientes, vou chamar assim, ou seja, pelas instituições, pelas entidades e pelas pessoas que apoia. Exemplos concretos do trabalho da CASES e daquela que é também o reflexo do seu impacto no território e nas comunidades onde a Animar intervém. O programa Microcrédito. O que é que vai ser do programa Microcrédito a nível nacional, que é a CASES que gera, que é a CASES que lidera? A Academia IES, a CUP Jovem, a promoção do cooperativismo com impacto a nível local, a nível comunitário. Como é que nós vamos fundamentar as nossas candidaturas a fundos nacionais, a fundos regionais, a fundos comunitários, se deixamos de ter uma conta satélite com dados que refletem aquilo que é o nosso setor, onde podemos ir buscar informação credível, rigorosa, que é fornecida e articulada com o INE? Como é que fica o futuro das nossas candidaturas sem dados credíveis? Sem terem o devido tratamento por uma entidade que conhece o setor, que tem no seu quadro elementos que o representam e que o representam na sua diversidade. Como já podem ter visto, nós representamos a diversidade do ecossistema da economia social, desde o mutualismo ao cooperativismo, ao associativismo, às respostas sociais asseguradas pela CNIS e pelas misericórdias. O nosso peso na economia, o nosso peso no trabalho, já aqui foram referenciados. O que é que vai acontecer aos 30 trabalhadores que não têm vínculo com o Estado? Porque dos 30 e tal trabalhadores, 30 não têm vínculo com o Estado. Qual vai ser o seu futuro? Vão ficar aonde? Em terra de ninguém? É porque nós não podemos pagar os salários destas 30 pessoas, como já dissemos, sem sabermos e sem termos por parte do Estado. E nós, da parte do Estado, não temos mais do que aquilo que saiu na comunicação social. Na última reunião da Assembleia Geral da CASES, onde foi dada a oportunidade para que o Estado, pela sua representante, nos trouxesse respostas, nos trouxesse propostas, esse ponto foi retirado da ordem de trabalhos. Portanto, nós, como estávamos, assim ficamos. Nós, neste momento, não sabemos mais, e é com tristeza que o digo, porque nós pautamos-nos por uma relação de proximidade, de cooperação e de inteira disponibilidade, porque o Estado é o nosso principal parceiro, é o nosso principal aliado. E, portanto, aquilo que nós esperamos do Estado é que haja da sua parte uma resposta dialogante e uma
capacidade de propor e de nos ajudar também a preparar para o que aí vem. E neste momento, em resposta da Animar, eu não sei qual é o futuro da CASES, porque eu não sei o que é que está em cima da mesa. Nem sequer até agora houve negociação. Portanto, nós estamos completamente às escuras. Não sei quanto tempo é que ainda tenho. Relativamente... 15 segundos para terminar. Fico por aqui. Muito obrigada, Sra. Presidente Célia Pereira. Passaria agora a palavra, então, à CONFECUP, Confederação Portuguesa, a Confederação de Cooperativa Portuguesa, ao Sr. Joaquim Pequicho, Vice-Presidente e Diretor Executivo. Faz favor, 4 minutos, por favor. Não é uma reação, é uma afirmação, espero que todos compreendam. Nós, CONFECUP, eu penso que nenhuma família da economia social que aqui está representada tem uma visão dogmática daquilo, e no nosso caso concreto não temos uma visão dogmática do cooperativismo. O que nós temos é um respeito integral pelos princípios cooperativos que estão definidos quer pela Aliança Cooperativa Internacional, quer depois naquilo que tem a ver com o Código Cooperativo e, permitam, que inspira a própria Lei de Bases da Economia Social, que teve unanimidade neste Parlamento. E porquê é que nós respeitamos princípios? O princípio da gestão democrática, o princípio da adesão livre, o princípio da participação económica e o princípio também da autonomia e independência. E foi por esse aspecto que trouxemos aqui esta audição aquilo que nos parece que é importante clarificar e que não coloque em causa o diálogo com o Governo, não coloque em causa a relação de cooperação institucional que temos com o Governo, particularmente por parte da CONFECUP, mas, acima de tudo, define ali uma linha que não pode ser, ou que tem que ser olhada com um olhar mais fino, que foi aquilo que eu referi da supervisão, e não confundir com tutela. Porque nós olhamos para a CASES não como um organismo chamado um organismo administrativo, né? Não há uma subordinação direta ou hierárquica. A CASES não é isso que representa a tal supervisão em corresponsabilização. Quando nós dizemos vamos meter essa credenciação como um ato administrativo na Direção-Geral da Segurança Social, estamos a correr sérios riscos de transformar isto numa ideia de tutela. É só isso que eu estou a explicar. E eu tenho o exemplo das cooperativas de solidariedade social. Como sabem, e eu sou presidente de uma cooperativa de solidariedade, sou presidente de uma CERSI, sou membro da direção da FENA-CERSI e, simultaneamente, da CONFECUP. E nós temos desculpem a expressão, não pode numa audição não ser a mais adequada, mas uma luta, um dissenso, porque querem aplicar às cooperativas de solidariedade social o estatuto de IPSS TUCUR. E não é possível, porque há normas do estatuto das IPSS que contrariam o Código Cooperativo. Lá está aqui um exemplo das lutas que nós temos tido diárias com a Direção-Geral da Segurança Social. Não estou a diabolizar a Direção-Geral da Segurança Social, porque ela cumpre a lei. E, cumprindo a lei, eu coloco nesta audição a questão de olharmos para isto com um olhar mais fino, para não cairmos na tentação de provocar algo que depois gera riscos de visão de tutelas. Não sei se estou a ser claro nesta explicação. E por isso, da nossa parte, há liberdade para avançarmos nos diferentes caminhos que possam vir a surgir. E depois é importante percebermos o seguinte: estamos a falar, voltando às cooperativas, isto não retira a importância do papel das outras famílias e das outras naturezas jurídicas, mas as cooperativas representam, no valor acrescentado bruto, por força daquilo que é o estudo e da conta satélite do Instituto Nacional de Estatística, estamos a falar, representa no FAB, contas a 2020, que são os últimos dados, 720 milhões de euros. Estamos a falar, do ponto de vista de postos de trabalho, estamos a falar de 26 mil postos de trabalho criados. Eu não coloquei aqui as sociedades participadas, porque há cooperativas que têm sociedades participadas, ultrapassamos os 800 milhões. Estamos a falar de uma redistribuição do ponto de vista remuneratório em mais de 80% daquilo que é a criação de riqueza é redistribuída em 80%. Não há... O setor privado com fins lucrativos representa 55% nessa redistribuição. 26 mil postos de trabalho, 610 milhões de euros em salários, 80% dos trabalhadores com contratos sem termo, que significa estabilidade. Basta olharmos para as crises pandémicas, para a crise da dívida soberana. Este movimento, as cooperativas e a economia social no seu todo foram um fator de crescimento e continuaram a crescer e a produzir riqueza e a dar garantias.
E é preciso olhar para isto, e foi só essa a minha intervenção inicial, é olhar para estes aspectos do ponto de vista do enquadramento legal, da força de lei e aquilo que a CASES tem vindo a cumprir e que nos dá a nós garantias de sustentabilidade, dá-nos a nós garantias de previsibilidade e dá-nos a nós garantias de que aquilo que está na lei, aquilo que é a relação de parceria público-social está cumprida e que não há, do ponto de vista dos impactos neste setor, não há nada que possa... Queria que terminasse, está bem? Mas que penso que esta previsibilidade e esta confiança e esta proximidade que nós representamos à CASES, acho que é a garantia de podermos olhar com isto com outro olhar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Joaquim Pequicho. Iria agora passar a palavra à Confagri, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, ao Sr. Secretário-Geral Nuno Serra. Faz favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem vai responder às questões é a Secretária-Geral Adjunta, Engenheira Aldina. Só me resta, só quero deixar aqui umas palavras, primeiro de tudo agradecer a participação aqui neste fórum, dizer acima de tudo aquilo que já disse. Nós somos cooperativas, estamos cá para cooperar. O nosso interesse maior é arranjar uma solução que satisfaça todas as partes e, acima de tudo, que mantenha o setor cooperativo vivo e em força no país. E, portanto, estaremos sempre disponíveis, somos parte sempre da sua solução e nunca seremos parte do problema. Passaria então agora a palavra para a partilha do tempo à Sra. Aldina Fernandes, Secretária-Geral Adjunta da Confagri. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Complementando a nossa intervenção e tentando responder a algumas questões concretas, e em termos de resumo, nós consideramos que realmente o que importa é clarificação e diálogo. Nós relevamos com muito positiva esta audição e relevamos também as palavras do grupo parlamentar do PSD referente que não está em causa a continuidade das funções que são atribuídas atualmente à CASES. Relevamos isso como positivo e esperemos que haja aqui um ponto de encontro e um diálogo atempado para encontrar as fórmulas mais adequadas para mantermos essas funções que são extremamente importantes para o setor. Para o setor cooperativo em concreto, o nosso setor não é público, não é privado, tem a sua especificidade e tem a sua componente social que é extremamente relevante e que está consagrada em diversos instrumentos já hoje aqui referidos. Por isso, consideramos que seria redutor que a função de credenciação se cingisse a uma Secretaria de Estado. O setor cooperativo merece mais do que mero ato administrativo naquilo que é o que se impõe que se faça. Nós consideramos, como já foi referido, que esta parceria público-Estado ou cooperativa com o Estado para dar credibilidade ao setor é uma parceria virtuosa, seja via CASES, seja outro organismo que lhe suceda, mas consideramos essencial esta participação conjunta. O Estado dá-lhe a componente de credibilidade, que é importantíssima para a sua credenciação, mas esta participação do setor dá a sensibilidade para que as coisas sejam feitas com conhecimento, com colaboração, entre ambas as partes. E estamos, portanto, como foi referido, disponíveis para encontrar as fórmulas mais adequadas para que esta função seja devidamente cumprida e credível. Outra componente importante é a base de dados do setor, é a contabilização do seu valor, isso é extremamente importante, medir, acompanhar a evolução, e aqui saliento o trabalho da CASES que tem sido feito já desde o INSCUP, com a quantificação da valia do setor, isso é extremamente importante para o seu reconhecimento nas políticas públicas. Em relação a uma questão muito concreta colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, relativamente, portanto, ao longo destes anos da CASES, nunca a parte pública sempre aprovou sem reticências os planos de atividade, os relatórios dos sucessivos governos, nunca foi alvitrada esta possibilidade de extinção, não foi portanto, nunca considerada e, portanto, daí a nossa apreensão, a nossa preocupação, mas também a nossa esperança que se encontre aqui um diálogo, havendo o reconhecimento que nos parece unânime da importância deste setor e do seu devido tratamento por parte do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Aldina Fernandes. Passaria agora a palavra à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, à CNIS, ao Sr. Eleutério Alves, nosso deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, uma das questões que foi colocada aqui é que, quase digamos que era aquilo, o que é que a CNIS ganha por estar na CASES? O que a CNIS recebe da CASES? Nós nunca pusemos a nossa presença na CASES dessa maneira. Nós estamos na CASES como parceiros de outras entidades e para valorizar e reforçar o papel da economia social, que a CASES tem como missão de promover e defender os interesses da economia social. E não temos dúvidas nenhumas que sem o setor social solidário, a economia social não tinha a força nem vigor que tem hoje. Toda a gente, é fácil reconhecer que o setor social solidário é o setor mais importante, mais forte e mais visível da economia social. E muita gente confunde a economia social com o setor solidário. Não é. A economia social é muito mais que o setor solidário. E, portanto, o setor solidário, o caso da CNIS, sendo a CNIS, presumo que é a maior entidade representativa do setor social solidário, nós temos 3.100 associados das cerca de 5.000 instituições que constituem o setor social solidário. E, portanto, nós temos cooperativas, temos associações, temos casas do povo, temos misericórdias, temos mutualidades associadas na CNIS. A CNIS é transversal nesta área do setor social solidário. E, portanto, nós entendemos que, em vez de pormos a questão de que se a CNIS sobrevivia sem a CASES, sobrevivia, portanto, sobrevivia que sobreviveu durante vários anos. Mas com a CASES, a CNIS também se valorizou. Há situações em que a CNIS também recebe da CASES algum apoio, que é o caso, por exemplo, do voluntariado. A CNIS, o setor social solidário, tem milhares de voluntários que estão enquadrados em legislação que a própria CASES também a seguir coordena. A qualificação de dirigentes. A CASES promove ações de formação de qualificação dos dirigentes. Não é a única, mas também promove. O apoio a projetos de interesse para a comunidade que a CNIS desenvolve. A CASES tem apoiado esses projetos. Esses projetos poderiam existir sem a CASES, se calhar podiam, mas a CASES apoia esses projetos. Ou seja, a CASES, de facto, no âmbito da economia social, é hoje a entidade que é reconhecida como quem coordena, não tutela, mas quem coordena, quem apoia, quem dinamiza, quem fortalece, quem defende os interesses da economia social. E a economia social no nosso país deixou de ser, a partir de há 15 anos para cá, aquele parente pobre, que nem se falava dela, era a economia nacional e era apenas a privada só, e agora não, a economia social conseguiu afirmar-se e é hoje, na verdade, um parceiro muito importante no nosso país para a coesão social, para a coesão territorial, para a coesão económica das comunidades. E por isso a CNIS está na economia social para a reforçar e para que a economia social não esteja tão fragilizada, nem a CASES visse a submissão tão diminuída, sem uma presença importante como é todo o setor social solidário e a CNIS em particular. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Eleutério Alves. Eu passaria então agora a palavra à União das Misericórdias Portuguesas, ao Sr. Vice-Presidente José Rabassa. Faz favor. À pergunta se a União das Misericórdias ou se as Misericórdias sobreviviam sem a CASES, a minha resposta tem que ser sim. As Misericórdias andam cá desde 1498, a CASES só cá está desde 2010, sobrevivemos de 1498 até 2010, de certeza que para o futuro também iremos sobreviver. Mas aquilo que aqui está em causa não é a sobrevivência das Misericórdias e muito menos da União. O que está aqui em causa começa por uma comunicação que nós soubemos pelos jornais, ou seja, nós até ao momento ainda não tivemos conhecimento de qual é que é aquilo que o Governo quer fazer. E é evidente que, ouvi aqui, que não estava em causa a extinção da CASES. Se atendermos ao modo de financiamento da CASES, a retirada do Estado da CASES leva ao fim da CASES. É preciso dizer isto frontalmente, ou seja, a retirada do Estado
não leva ao fim da CASES, mas se o modelo de financiamento é aquele e não foi discutido com os restantes parceiros qual é que seria o outro modelo de financiamento, a retirada do Estado leva à extinção da CASES. Isto com toda a frontalidade. Embora o Sr. Deputado do PCP já aqui não esteja, dizer que até ao momento, em relação ao relatório de contas e atividades, o Estado nunca levantou qualquer problema. A única situação que houve é de outubro deste ano, em que a cooperativa António Sérgio, portanto a CASES, fazia a sua contabilidade pelo método das cooperativas e a partir de 2020 passou a consolidar na Direção-Geral do Orçamento e passou a consolidar no Orçamento de Estado. Houve ali uma questão técnica levantada pelo Tribunal de Contas, dizer que essa questão técnica já foi ultrapassada e, portanto, era meramente uma interpretação técnica e não mais do que isto da passagem de uma contabilidade para a contabilidade pública. E, portanto, incluindo nesta Assembleia, o Estado não votou contra, mas houve uma coisa que eu não posso deixar de contar aqui que foi engraçada, ou seja, as contas da CASES para o ano 2026 integraram o Orçamento de Estado de 2026 aprovado nesta Assembleia e o representante do Estado na Assembleia Geral da CASES absteve-se. Foi a primeira vez na minha vida profissional que vi tal situação. Mas pronto, também estamos cá para estas novas situações. Dizer, por fim, que a economia social não anda em circuito fechado e a prova disso é a conta satélite. A conta satélite representa em que a economia social tem um peso de 3,2% do VAB, tem um peso de 5% das remunerações. A União das Misericórdias, tal como a CNIS, entrou na CASES para a valorização da economia social, que era efetivamente o parente pobre da economia neste país, ainda hoje continua a ser. Também é preciso dizê-lo com frontalidade. Na economia social, embora com todo o peso que tem, não está na concertação social. Muitas das contrapartidas que são dadas na concertação social em negociação direta com as outras entidades não se aplicam ao setor da economia social e, portanto, nós acabamos por ter que cumprir com aquilo que é decidido em sede de concertação social, mas não somos voz ativa naquilo que é discutido em sede de concertação social. E, por último, dizer que ao longo destes 50 anos da União das Misericórdias, a União sempre esteve em colaboração com o Estado, independentemente dos governos. E continuamos com essa matriz. Nós estamos aqui para servir os que mais necessitam, em nome daqueles que precisam e sempre em colaboração com o Estado, seja qual for o governo de classes 10. Exatamente por isso é que continuamos espantados, sendo nós cooperantes fundadores, não ter havido uma palavra, pelo menos de cortesia, do cooperante de Estado em relação aos outros parceiros todos que fundaram a CASES com ele, de dizer qual é que era, queriam-se retirar. E o Estado tem toda a legitimidade para se retirar da CASES. Aqui é uma questão de cortesia em relação a isso. E depois discutirmos, e estamos disponíveis para isso, o que é que vai ser depois da retirada do Estado. O que é que vai ser feito aos trabalhadores, porque nesta situação há um vazio, porque nós não sabemos qual é que são as intenções pela parte do Governo. E, portanto, eu não consigo responder à sua pergunta, o que é que vai ser depois? Não sei. Eu não sei qual é a intenção do Estado. Aqui representado pelo Governo, portanto, não sei responder. Sr. José Rabassa, muito obrigada pela sua intervenção. E, então, daríamos por concluída esta audição conjunta de entidades cooperantes fundadoras da CASES a requerimento do Partido Socialista. Muito obrigada, uma boa semana e uma boa noite a todos.